galardão. Quem quer receber Lourenço? Quem quer receber galardão? Faz a obra. Aleluia, glória. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço a mesma que continue orando em espírito, já agradecendo ao Eterno, ao Criador, por estarmos aqui nesta noite, aos pastores na retaguarda, pastor presidente e vice, pastor Isaías, e os demais que estão aqui, evangelistas, diáconos, a toda a igreja. Meus amados, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, que foi lido aqui, está lá em Mateus 17, a respeito de um jovem, um menino, onde a Bíblia diz que aquele jovem estava possesso, mas não era de Deus, estava possesso de uma coisa ruim, estava possesso, segundo a Bíblia, de demônios. Mas a Bíblia diz que essa casta, ela não sai de qualquer jeito, mas através da oração e jejum. Então diz a Bíblia que quando Jesus ele estava em meio àquela multidão, se aproximou-se dele um homem e o ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho. A gente sabe que hoje é um culto de doutrina, ensinamento da palavra. O pastor aqui já antecedera falando que a espada é afiada. Não se vê uma espada que só corta de um lado. O que corta de um lado só é faca, mas a espada é dos dois lados. A espada, ela é tremenda. Um dia Jesus disse: não penseis que eu vim trazer para vós outro a paz, mas a espada. E muitos nem entenderam. Por que ele falou isso? Se ele é a própria paz, é o príncipe da paz. É porque a palavra de Deus, ela é espada. Lá em Hebreus está bem claro, 4:12, é uma espada de dois gumes, que vai na divisão da alma e do espírito, juntas e medula, e é apta para discernir o pensamento do homem e a intenção dos corações. O que está em oculto, ela revela, ela mostra, ela traz. É a palavra. Glória a Deus. A palavra liberta, a palavra alimenta, a palavra edifica, a palavra segura. A palavra é de Deus. Através da palavra ele criou, através da palavra a luz, através da palavra ele manda, através da palavra ele pode, através da palavra ele faz, através da palavra ele liberta, através da palavra ele coloca tudo no lugar. A palavra dele é peso, tem peso. A palavra dele é eficaz. A palavra dele é espada, é escudo, é broquel. A palavra dele é pura e é santa. Mas diz a Bíblia que os discípulos tentaram. E aquele homem disse: eu levei até os discípulos, meu filho, mas eles não expulsaram. Aí a Bíblia diz, Jesus disse, Jesus exclamou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Geração incrédula e perversa. Se Jesus falou isso há 2000 anos, e hoje, se ele estivesse aqui, o que ele não diria diante das nações? Se há 2000 anos já tinha pessoas perversas, incrédulas, vendo ele, andava com ele, Aleluia. já pensou? Mas a Bíblia diz: até quando estarei com vocês? Até quando? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino, traga-me aqui
que esse que está possesso, que o pai está dizendo que ele está doente, mas eu vou revelar a verdade, o que é que ele tem. O pai diz que ele está doente. A medicina aponta para algo. Se fosse hoje, a medicina diria: é um ataque epilético, é tal fase, é assim, é um coágulo, é não sei o que. Mas Jesus conhece o interior. Jesus sabe o que está no sangue, o que está na mente, o que está no coração, o que está na pele, o que está no sangue, glóbulos vermelhos e brancos, nas células, na medula óssea. Ele conhece, ele sabe. Traga-me cá. Trouxeram o jovem. A Bíblia diz que Jesus expulsou. Está tão claro na palavra, não é? Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Aqui está assim: Jesus repreendeu aquela enfermidadezinha que ele caía ali. Repreendeu quem? Todo mundo sabe. O alvo aqui é jejum, oração. Os discípulos disseram. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, em particular: por que motivo não podemos nos expulsá-los? Jesus disse no verso 20, respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Aleluia. Porque lá em Romanos diz que dons é segundo a fé, profecia segundo a fé. Fé. Mas direi a este monte: passa, ele passa para o outro lado, se a tua fé for o tamanho de um grão de mostarda. Mas também eu digo a vós outros: mas esta casta não se expulsa, senão através de jejum e oração. Essa casta, ele está dizendo, esse pequeno demônio de pequeno porte, não, uma casta, ou uma legião. É necessário o jejum, é necessário oração. E temos 4 tipos poderosos de jejum, que o capeta teme, que ele foge, o inferno recua. Primeiro fato, primeiro método desse jejum é o jejum que a gente sabe que muitos conhecem. Desses 4 é aquele aonde faz uma oração intensa e adoração. Um jejum. Eu vou jejuar para Jesus matar fulano. Nem pode ficar cadavérico, não vai adiantar. Eu vou jejuar para fulano perder o emprego, mas pode orar do cabelo cair o resto, não vai adiantar. Eu vou orar para que fulano, não vai adiantar. Esse jejum já era. Eu vou fazer um jejum de meia hora. Será que Deus recebe? Recebe se você fizer com sabedoria esse jejum, com muita sabedoria. Mas não é um jejum que os capeta vai ter medo, nem que ele teme, não. É um jejum comum. Vou jejuar até meio-dia. Eu aguentei, vou jejuar para Jesus me dar uma vitória. É um jejum até pequeno para Jesus me dar uma vitória. Para Jesus abrir uma porta, é coisa pequena, é jejum pequeno, comum. Eu vou orar, e nesse jejum Jesus vai abençoar minha família. Isso é coisas materiais. Não estou falando dos 4 tipos de jejum que eu vou tratar aqui, poderoso, que atormenta cão, que cão desaparece, que ele apaga o nome dele até do mapa, se for necessário. Eu vou jejuar aqui o dia inteiro. Mas se esse jejum não tiver um propósito, um objetivo certo perante Deus, também é vão esse jejum.
Jesus disse: olha, não vai sair se não for com jejum e oração. Mas não é qualquer jejum. Diz a Escritura: este com oração intensa e adoração é o verdadeiro jejum. Não é para que alguém, eu vou morrer de fome. Não. Esse jejum se faz através do Espírito de Deus para mortificar a carne e entrar no mundo espiritual. E quando isso acontece, toda a maldade do inimigo começa a desmoronar. Ele passa anos ou até décadas para querer destruir uma família, porque ele não se cansa. Ele passa anos trabalhando para destruir alguém no trabalho, para destruir alguém na igreja. Mas esse jejum, quando você se prostra diante de Deus e diz: eu vou fazer um jejum, mas eu vou adorar ao Senhor e vou orar ao Senhor, esse jejum, ele atormenta o inferno. Os demônios não suportam. Esse é você se aproximando de Deus. É um dos métodos que o inimigo ele bate em retirada. É um jejum com sinceridade, com eficácia, com cautela. Uma vez que estão em um culto de aprendizagem, então preste bem atenção nas qualidades de jejum. O segundo método do jejum, este segundo, é quando alguém se aproxima de Deus com louvor, adoração contínua. Eu vou fazer um jejum e vou até às 4 da tarde, porque eu aguento. Esse com oração contínua. Quando esse jejum alguém começa a fazer, os inimigos começam a se afastar. Aleluia. Deus começa a dar vitória. Glória a Deus. Deus começa a libertar alguém na família, alguém que está preso por alguma corrente espiritual da maldade. Deus vai partindo, Deus vai quebrando, Deus vai afastando o mal. As portas vão se abrindo, porque é um jejum com sabedoria, com eficácia, com segurança. Esse segundo jejum não é para destruição de seres humanos, não, mas é para a quebra de cadeia espiritual da maldade. Deus começa a entrar com ação no meio da família. Alguém que está traficando vai saindo, Deus vai libertando. Alguém que está no meio do feiticismo, Deus vai arrancando. É um jejum tão forte que os demônios não suportam. Esse segundo tipo de jejum, eu estou aqui adiantando por causa da hora, que só falta 18 minutos para as 21 horas. O terceiro método é o jejum com consagração e santificação, santificação. Esse tipo vai além, com certeza, de uma ideia de um ser humano. Esse terceiro jejum com santificação é um tipo de Eliseu. Lembra de Eliseu? Quando ele passava, a mulher dizia: aquele é um santo homem de Deus, porque as vestes dizia, o caráter dizia, o brilho do Espírito Santo dizia, ele tinha uma vida santificada. Mas Eneitio, Geazi, ele estava despreparado. Quando Samaria foi cercada por um grande exército, diz a Escritura que Geazi estava despreparado. Despertou o homem de Deus, até parece como estava dormindo espiritual. Ele correu. Está lá em Reis, segunda Reis. E diz a Escritura que aquele homem de Deus que tinha uma vida santificada, Aleluia. ele tinha visão preangular dos fatos, ele via além do alcance humano,
Para ele não tinha mundo paralelo que ele não pudesse enxergar. Ele tinha visão do cosmos, tinha visão de Deus, tinha visão do Espírito Santo. E aquele homem disse: Deus, abre a visão do moço, para que ele veja. Ele está com a visão fechada, está tapado por este mundo, nas coisas materiais. Sabemos que não podemos desprezar também que até pessoas que quando trata da palavra diz: olha, buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, é verdade, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Mas tem pessoas que dizem assim: olha, busque o reino de Deus e tudo de lá, que você já morreu, está com Cristo, mais nada daqui. E como vamos viver, não é, pastor? Sem uma casa, a gente vai viver como? Sem se alimentar. Então, quando se trata da palavra, tem que ter muita sabedoria, profundidade, para não ferir, não machucar, saber o que dar à igreja com segurança, com eficácia. A igreja não pode ter dúvida, porque Deus é um céu aberto. Deus se revela através da palavra. Eu posso até pregar, se eu tivesse com um boné na cabeça ou um chapéu, de voar, mas se eu não tiver vida, se eu não tiver abalizado base na palavra, embasado nela, não adianta pregar tanto e a igreja não receber, não ser edificada, não ser santificada, não ser exaltada pelo Espírito de Deus. Não vai adiantar. É Deus que levanta e ergue a igreja, que santifica a igreja, que segura a igreja. Aleluia. Aleluia. Sei que a igreja não toca, eu nunca, jamais vou dizer dê glória. Não, não. A igreja santa e pura sente o vapor do Espírito Santo. Sente. Eu já disse aqui outra hora, tem instrumento que ele salva da igreja. Saúde a igreja, boa paz do Senhor. Aí glória, aleluia, glória, aleluia. Aí alguns instrumentos já toca as campainhas espiritual. Deus me chamou para me pregar a verdade. Deus não me chamou para mim oprimir a igreja, nem forçar a igreja. A igreja tem livre-arbítrio, e o Espírito Santo que está na igreja, a igreja sente o impacto da palavra. A igreja não é leiga. Então Eliseu, quando ele ora, Deus abre para falar: cavaleiros, cavalos, carruagem de fogo, mundo espiritual, visão espiritual. Esse terceiro jejum. O quarto, pense. Esse método, jejum para revelação espiritual, é um dos mais profundos mistérios. Ele não busca bênção materiais, não, aqui terrena, mas na verdade compreender as coisas de Deus, as coisas ocultas, coisas que o homem natural jamais vai discernir. Esse é para quem quer ouvir a voz de Deus, compreender os reinos espirituais. A gente vê um exemplo, Daniel. Ele absteve de tudo por 21 dias, orando, meditando, buscando a Deus, consagrando a vida. Os céus se abriu, anjo desceu, Deus se revelou e revelou o futuro para Daniel, toda a vida do futuro, os finais dos tempos. Pense no jejum. Esse quarto jejum é alguém sair. Sabe o que é sair do mundo? É você jejuar. Eu não quero ouvir música mundana. Mas é tão difícil hoje, né, pastor? Orar, consagrar a vida dentro de um quarto e as músicas lá fora. Tem. E desce daí, não sei o que. E senta na garrafa. Aquelas músicas, sabe, inadequadas. Músicas profanas. Batuque, só tem batuque. É um barulho, mas não tem letras. Então, quando se trata desse quarto jejum poderoso, eu
vou ter que sair das redes sociais, eu vou ter que sair, sabe, de sites, eu vou ter que sair da tela da televisão, eu vou ter que sair de novela, sair de filme, eu vou ter que sair de qualquer controle da humanidade, eu vou ter que me ausentar do mundo. Então a visão, o pensamento, santificar diante de Deus, exige de santificação espiritual para buscar a Deus, o reino de Deus, é um jejum poderoso, forte. Esse jejum, ele é tão forte que o inimigo não suporta chegar perto. De longe, ele já vai se distanciando daquele varão ou daquela varoa, porque o brilho do rosto dele e dela brilha mais do que o sol na sua força. O sol é fraco diante de um brilho de um homem e de uma mulher de Deus que busca ele de uma eficácia muito forte. Esse jejum, este corpo santificado, cai por terra o inferno, as cadeias espirituais é arrebentada, as correntes é quebrada, demônio é expelido, não importa o nome dele, se tranca ou não a rua, porque quem tranca é Deus, o Eterno. Só tem nome, tranca a rua, tranca coisa nenhuma. É Deus com eita, com a espada dessa. Aleluia. Não tem rua, não tem viela, não tem cruzilhada fêmea nem macho. Quando Deus dá aí, Aleluia, glória a Deus. Mas não fica nenhum para contar a história. Desaparece tudinho. É só nome que foi dado a eles quando foi expulso de lá. 14:14 Isaías: subirei acima das estrelas, serei semelhante, me sentarei no trono. Coitado, pensou, desce. Olha, Ezequiel está lá, andava entre as labaredas, entre as pedras fogueadas, com as alças, mas foi encontrado iniquidade, mentira, tudo quanto não presta, nasceu de dentro para fora. Então o verdadeiro jejum não é falso, é verdadeiro esse instrumento. Quando o instrumento dá lugar a Deus, não mente. Quando o instrumento dá lugar a Deus, ele foge da mentira, da fofoca, da libertinagem. Ele foge das redes sociais, daquelas coisas que perturbam, que atrapalham. Quando este ser que santifica a vida, ele ou ela diante de Deus, é respeitado, é honrado, o nome dele, o nome dela aparece, mas não é com o nome de libertino, não, é o homem de Deus, a mulher de Deus. Ainda que alguém fale ao contrário, porque muitas vezes mesmo ele sendo de Deus ou ela, alguém ainda fala por detrás. Aleluia, glória a Deus. Alguém fala mal. Temos que ter cuidado com isso aqui. Tecnologia, tanta gente junto, mas separado, cada um por cada desse instrumento. Tecnologia chamada celular. Criança de 8, 10 anos. A minha neta com 2 anos, até se lembra, fica admirado, ainda hoje tratou comigo. 2 anos a menina, pega o celular, já chega ali, ó, 2 aninhos, e fica lá, eu quero assistir um desenho, e fica lá, aquela música, ela assistindo o desenho, e só olha, quer colocar, você já é de maior, com a minha filha de 22 anos, mas bota coisa evangélica, tenha cuidado aí com o celular, com a criança. Mas ela tem 22 anos, mesmo sendo pai, ela já está de maior, eu não posso. Deus pode, mas eu não. Alguém pode dizer, então é um pai que não tem autoridade. Não é assim. Está aqui, nosso pastor presidente, domina ainda enquanto é pequeno, Miguel. Depois que tiver de maior, é difícil ou não é? Já é assim. Se não tiver temor a Deus, quer se levantar contra o pai, contra o avô, contra a avó. Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado. Para o homem, para Deus não existe tempo nem hora. Deus está além do tempo e da hora. É o tempo e a hora que depende de Deus, que é a matéria. Que não existe matéria sem tempo, nem tempo sem a matéria.
Alguém acha que primeiro veio o tempo, depois a matéria, então vem a matéria, depois o tempo? Não, ou o espaço, nada disso. Os três juntinho. Deus criou os três: tempo, matéria, espaço. Deus é além do tempo, matéria e espaço. Como pode existir uma matéria sem o espaço? E como tem o espaço sem ter matéria? Sem ter o tempo? Não tem como. Por mais que alguém estude, se aprofunde, seja PhD, prove-me o contrário. Deus não precisa de tempo, espaço, não, nem matéria. Ele criou, haja pum, haja luz. Já surgiu luz, espaço e tempo. Haja. Então Deus é tão profundo, e para chegar lá, se não for um jejum com intelecto, com sabedoria, vocês querem ver e ouvir Deus fazer prodígio e maravilha? Faça um jejum com sabedoria. Se abstenha das coisas mesmo do mundo. Mas eu não aguento 24 horas, mas aguento até meio-dia. Mas eu aguento 2 dias. Para Jesus me batizar com o Espírito Santo, eu disse: eu vou jejuar. A partir do dia eu não como nem bebo, enquanto Jesus me batizar com o Espírito Santo. Aí passei 24 horas. Aí 48 horas. Já estava com os lábios secos, 2 dias sem beber, sem comer. E minha mãe preocupada. E eu caladinho. Como nem bebo, enquanto ele não me batizar. Eu sei que foi falta de sabedoria, mas foi um jejum tão... Com 49 horas. Alto da Paz, antigo Ronca, a irmã Mira na época, a irmã Edileuza, que era vice-dirigente, Lucimar, que era vice-dirigente da irmã Mira. Quando eu estava lá, Jesus me batizou com o Espírito Santo com fogo, 49 horas, 28 dias no Evangelho. No ano de 95, há 31 anos atrás, praticamente. Naquela época eu jejuava muito. Quanto mais jejum e oração, mais poder, mas com sabedoria, com eficácia. Não adianta jejuar muito, orar tanto e jogar fora com fofoca, jogar fora machucando alguém no vídeo, no áudio. Eu oro tanto que a bolacha do joelho já não aguenta mais, mas também eu firo alguém da clapa na praça aí, me cai. Deus diz: não vai adiantar a tua oração, é em vão, e o teu jejum. Não recebo. Aleluia. Alguém pode me provar ao contrário pela Escritura? Se provar, eu me calo aqui e peço perdão. Pode? Deus não é menino. Eu posso orar pouquinho, mas com sabedoria, com os céus se alegra e Deus recebe. E se eu orar muito com sabedoria, os céus se abrem muito mais. Mas se eu orar tanto e ferir alguém por palavra, não vai adiantar. A Bíblia primeiro vai ter com teu irmão. Te conserta com teu irmão para poder o receber. Veja como a Bíblia é tão sesuda, tão eficaz. Ela nos ensina como a gente deve andar, como a gente deve agir. 6 coisas que Deus aborrece, a 7ª ele abomina: a contenda entre os irmãos, a mentira. Todo cuidado é pouco. Hoje o mundo está preso pela tecnologia. Hoje é tanta Bíblia por aí que alguém já esqueceu. Mas está no celular, guarde aqui, está chegando o dia que vai precisar, não vai poder mais nem estar aqui e nem aqui nas páginas. Chiquiniqueita, Laplaca Maxoito Pro, Aramacaí, Kinimienai, Chucumum, Radahai, Chuitocó. Está chegando o dia que alguém vai dizer: ó, tem um brilho, mas se pegar com uma palavra, mas está aqui. Guarde. Vou até fechar aqui, que ainda tinha Romano, mas a hora já pede. Ainda tinha Apocalipse. Ore com sabedoria, jejum com sabedoria, ame, perdoe, abraça, é o verdadeiro jejum.
Aquele que não é válido é aquele que é da mentira, da falsidade, da contenda. Ou com bom e com suave é, Salmo de número 133, que vivam em união. Tem pessoas que muitas vezes não suportam. Às vezes até você está em determinado lugar, alguém chega aqui e te vê, já corta caminho. Quem tem que cortar caminho de mim e de você não é os seres humanos, é cão, é capeta. Quem não aguenta ver a luz, olha, tem que cortar caminho. Mas se eu vejo o irmão, irmã, eu corto o caminho, é porque eu não suporto ele, eu não suporto ela. E se eu não suporto ele e suporto ela, eu sou inferior a ele ou a ela. Glória a Deus. Sabia disso? Quem tem raiva de você, não vai com você, é porque é inferior a você. Aleluia. Quem não é inferior, olha, anda com a cabeça erguida, ama, perdoa, abraça e aperta a mão de verdade, e abraça de verdade. Mas quem é inferior, não suporta. Isso é ser inferior, como presta inferioridade. Eu não gosto dele, não gosto dela, então sou inferior. Então quer dizer que o que ele tem, o que ela tem é tão forte que eu não suporto. Que eu não suporto. Mas quando eu abraço, perdoo, mesmo eu sendo menor, Deus me faz maior. Vocês entenderam o dilema de Deus? Que é diferente? Então temos que ser verdadeiro, honesto um para com o outro. O amor que eu tenho pelos pastores aqui, tem que ter pelos irmãos, pelas irmãs. De verdade. Eu sempre falo com o Silene da igreja e da irmã Maria. Às vezes ninguém dá nada, né? Está ali na casa dos 80, né? Mas trabalha ainda para a igreja. Subir aquela ladeira, pensa que é fácil. Irmão, né? Vem de lá, né? Caixa d'água, é? Isso não quer fácil. Aí Davi vem lá de baixo, sobe essa ladeira. Amou a obra, o irmãozinho lá, está ali sentadinho ali. E ajude os irmãos, aí o irmão ali também em oração. E quem puder ajudar, ajude também na condição. Que tem irmão que precisa. Que Deus ajude e abençoe. Agradeço a igreja. Não esqueça de continuar orando por nós. A Kathleen está esperando o documento para ir para o Japão. Ainda hoje liguei para ela, disse: pai, até agora nada, ainda aguardando, pai, a documentação. Já casou-se com um japonês, só aguardando para liberar, que não tem que passar em alfândega e tanta coisa, esse negócio de passaporte, para ir para o Japão. Nunca vi uma terra tão difícil para entrar lá. Para vir lá para cá é tão fácil, né? Que o Brasil abre, mas para sair daqui para lá, para Deus da vitória. Mas eu estou orando, porque Deus sabe que eu prefiro ela aqui do que para aquele mundão lá. Coisa diferente, Deus diferente. Nasceu no Evangelho, para Deus, né? Ter misericórdia. Os dois filhos Deus tem abençoado. Deus tem abençoado o Ícaro, Samuel e a família. Mas o que eu peço oração também é pela de 22 anos. Para Deus colocar um ponto final na história de ambos, que é o casal, para Deus dar um ponto final ali, um conserto. Em nome de Jesus. É por isso que é necessário um jejum com eficácia, um jejum com garra, com estrepidez, ligado no céu de verdade, para Deus libertar lá e quebrar a corrente. Essa semana é o que me veio no pensamento, um jejum mesmo. Aleluia. E para fazer o jejum desse, eu estava pensando, pastor, lá no sítio. Porque lá só os passarinhos cantando, não tem música de canto. É bom fazer puta, não tem nada errado. Ninguém atrapalha, só os passarinhos, olha. Aí você se liga lá, olha. É a única forma. Porque aqui é barulho, um grito, e o cachorro late, e dá uma anarquia, é muita coisa. Em casa, até saindo de manhã, aí o cara fez: mas pai, o senhor não suporta minha filha. 59 anos já estou fazendo agora em dezembro. Aí o cachorro late, mas dá um estresse. Tem muita gente estressada, por causa de zoada, de barulho de carro, de animais no vídeo, e um grita do outro, grita do outro, é briga de um canto, briga do outro. Rapaz, aí vem estresse, depressão. Lá é aquela, o pastor viu, né? É uma benção. Vou passar uns 3 dias lá, pastor. Eu acho é bom. Eu tenho de dormir. Hoje você desliga o telefone, que é brincadeira. Pense numa benção do céu. Rio para tomar banho é uma benção. Não vou falar mais não, senão o tempo vai-se embora. Que já foi. Deus continue abençoando. Eu agradeço ao pastor presidente.
Os demais, que Deus continue abençoando de uma forma especial, em nome de Jesus, o Eterno.